Okay, let's go. Lesson 33. Listen, write. Listen, write the letters in the space provided. Então, você vai fazer o listening para colocar as letras no espaço adequado, de acordo com as frases e as figuras. Now, question. What day is today? Where are you from? What do you usually eat for breakfast? What grade are you in? Who is that person near the blackboard? Is it difficult to understand English? Are you busy tomorrow afternoon? Who is the best actor or actress you know? What time is your break at school? How often do you have lunch with your parents? Então, aqui você vai escolher 5 questões para me responder e enviar por áudio, ok? Now let's go to the second part of lesson 36. Então, a segunda parte. Talk to your classmate. Então, aqui você vai inserir o verbo to be de acordo com o sujeito. Depois passar para interrogativa e negativa. Então, principal. Então, o verbo to be para principal é is, porque principal mesmo que he, o diretor. The principal is mad at the students. Interrogative. Is the principal mad at the students? Lembrando que o verbo to be na interrogativa, o verbo to be passa para frente do sujeito, tá? Inverte. Negative. The principal is not mad at the students. Na negativa é só acrescentar o not após o verbo to be. Now, my report car wrong. Então, como é que fica? My report car is wrong. My report car is not wrong. Is my or your report card wrong? 2. The blackboard too high for the teacher. The blackboard is too high for the teacher. Negative. The blackboard is not too high for the teacher. Is the blackboard too high for the teacher? 3. The singer and drummer ready to play. Então, aqui a forma do verbo to be vai ser no plural, porque são 2 pessoas, é a terceira pessoa do plural. The singer and the drummer are ready to play. The singer and the drummer are not ready to play. Are the singer and the drummer ready to play? 4. Colin the best skater in the country. Colin is the best skater in the country. Colin is not the best skater in the country. Question. Is Colin the best skater in the country? 5. The girls plural, ok? Então, mesmo que they. The girls are late for the Spanish class. The girls are not late for the Spanish class. Are the girls late for the Spanish class? 6. The ice cream parlor across from the school. The ice cream parlor is across from the school. The ice cream parlor is not across from the school. Is the ice cream parlor across from the school? Now, the new actor. The new actor is very handsome. The new actor is not very handsome. Is the new actor very handsome? The students. Então, the students é plural, é o mesmo que they. Então, para they are. The students are from Canada. The students are not from Canada. Are the students from Canada? Ok? Então, aí você vai treinar a forma do verbo to be. Afirmativa, negativa e interrogativa. Now, let's go to lesson 37. Verbs. To write, escrever. To finish, terminar e acabar. New words. Teste ou prova. Test. Trabalho. Paper. Redação. Composition. Prova ou exame. Exam. Mensagem ou recado. Message. Questão ou pergunta. Question. Resposta ou solução. Answer. Semestre. Term. Tarefa. Task. Leitura. Reading. Estudos. Studies. Experiência. Experience. Concerto ou show. Concert. Programa de televisão. TV show. Alguns e algumas. Some. Então, some é usado em frases afirmativas, tá? Significando algum, algumas. N, algum, alguns, algumas, nenhum e nenhuma. Então, N é usado em 2 tipos de frases.
negativas e interrogativas. Então, quando o N estiver na interrogativa, vai significar algum ou alguns, e na negativa, nenhum ou nenhum. Useful phrases. Let's hang out after class. Então, vamos dar uma volta depois da aula, passar um tempo. Qual é o problema? Então, what's wrong? Eu tenho que fazer algumas leituras antes das provas. I have to do some reading before the exam. Então, a expressão fazer algumas leituras, to do some reading. Grammar. Então, no grammar, nós vamos estudar os pronomes indefinidos, que é some e am. Então, lembrando, some para afirmativa, significando algum, algumas, e n para negativa, interrogativa. Então, na interrogativa, o n significa o quê? Algum e alguma. E na negativa, nenhum e nenhuma. Então, exemplo, nós precisamos ler alguns textos antes de escrever o trabalho. We need to read some tests before reading this paper. Algumas pessoas têm 2 trabalhos. Some people have 2 jobs. Você conhece alguns bons sites para compra online? Do you know any good websites for online shopping? Você tem alguma pergunta? Do you have any questions? Então, N aqui ficou no sentido de algumas. Agora, vamos ver a negativa. Eu não tenho nenhum dinheiro comigo agora. I don't have any money on me right now. Então, N, quando é usado na negativa, significa nenhum. We don't have any information about this. Nós não temos nenhuma informação sobre isso. Do you want some candy? Você quer um pouco de bala? Alguma bala? Então, quando nós fazemos um oferecimento, é uma exceção à regra. Nós vamos usar o some na interrogativa, tá? Toda vez que fizer o oferecimento. Então, se tiver com o verbo want, tiver para completar com o some ou n, você vai saber que é some, porque o want é oferecimento. O do you like também, nós vamos usar o some, porque está fazendo um oferecimento, tá? Então, é só nesse sentido que usa o some na interrogativa. Ela tem alguma experiência com criança? Does she have an experience with children? Porque na interrogativa a gente usa o N. O some é só nesse caso de oferecimento. Now let's train. Verbs. Então, escrever. To write. Eu escrevo. I write. Ela escreve. Nós escrevemos. Eu sei escrever em japonês. I can write in Japanese. Eu sei escrever em inglês. Você escreve muito bem. You write very well. Ele escreve muito bem. Por favor, escreva seu nome na lousa. Please write your name on the board. Por favor, escreva sua série na lousa. Eu quero escrever uma carta. I want to write a letter. Eu quero escrever uma história. Por exemplo, terminar. To finish. Eu acabo ou eu termino. I finish. Você acaba ou termina. Eu tenho que terminar este trabalho hoje. I have to finish this task today. Eu tenho que terminar esse trabalho amanhã. A que horas a aula começa? What time does the class start? A que horas a aula termina? Now, vamos praticar new words. Nós temos que escrever uma redação. We have to write a composition. Nós temos que escrever uma redação sobre a aula. Quando você termina seus estudos? When do you finish your studies? Quando você termina sua tarefa? Exemplo, eu quero escrever um e-mail para o jornal. I want to write an email to the newspaper. Como é que eu digo eu quero escrever um e-mail para o jornal? Eu quero escrever um e-mail para a escola. Este semestre termina em novembro. This term finishes in November. Este semestre termina em dezembro. Eu tenho um recado para você. I have a message for you. Como é que eu digo eu tenho um recado para você? Eu tenho um recado para sua mãe. Eu não tenho tempo para isso. I don't have time for this. Eu não tenho tempo para esta leitura.
Exemplo, ela tem muita experiência com crianças. She has a lot of experience with kids. Ela tem muita experiência com alunos. Eu tenho algum dinheiro para o cinema. I have some money for the movies. Eu tenho algum dinheiro para o show. Você tem a resposta para a pergunta 4? Do you have the answer to the question 4? Você tem a resposta para a pergunta 3? Eu estudo muito para as provas. I study hard for the tests. Como é que eu digo eu estudo muito para as provas? Eu estudo muito para as aulas. Now let's train the useful phrases. Exemplo, esta pergunta é para você. This question is for you. Como é que eu digo esta pergunta é para você? Essa mensagem é para você. Vamos passar um tempo juntos depois da aula? Let's hang out after class. Como é que eu digo vamos passar um tempo juntos depois da aula? Vamos passar um tempo juntos depois do show? Exemplo, esta mensagem é para mim? Is this message for me? Como é que eu pergunto essa mensagem é para mim? Esta tarefa é para mim? Qual é o problema? What's wrong? Como é que eu pergunto qual é o problema? Let's go to grammar. Então vamos lá. Nós temos que ler alguns textos. We have to read some texts. Ok? Então, afirmativos ou some. Nós temos que ler alguns artigos. Alguns estudantes trabalham à noite. Some students work at night. Alguns estudantes estudam à noite. Exemplo negativo. Eu não tenho nenhum exame nessa semana. I don't have any exams this week. Como é que eu digo eu não tenho nenhum exame esta semana? Eu não tenho nenhum dever de casa esta semana. Qual é o problema? Nós não temos nenhum parente em outro estado. What's wrong? We don't have any relatives in another state. Como é que eu pergunto? Qual é o problema? Nós não temos nenhum parente em outro estado. Exemplo, você tem alguma pergunta? Do you have any questions? Como é que eu pergunto? Você tem alguma pergunta? Você tem algum recado? Eu tenho que escrever um e-mail para o professor. I have to write an email to the teacher. Como é que eu digo? Eu tenho que escrever um e-mail para o professor. Eu tenho que escrever um e-mail para o diretor. Ok. Let's go to the last page. Check it out. I have a message for you. Eu tenho uma mensagem para você. I don't have time for this task today. Eu não tenho tempo para estas tarefas hoje. Alice has some money for the movies. Então, Alicia tem algum dinheiro para o cinema. He has to study hard for the test. Ele tem que estudar muito para o teste. Ok? Então, você me envia as frases em inglês e se tiver dúvida também, ok? Aí você me envia pelo WhatsApp.